Olá, pessoal, eu sou a Dalila Cristine, aqui da Teatro e Consultoria, e a gente está aqui com as nossas convidadas, gravando o nosso primeiro podcast para o curso de capacitação de atores do audiovisual. E a gente vai bater esse papo aqui maravilhoso, vocês vão saber mais das inscrições e vão saber um pouquinho mais das mulheres que são produtoras e cineastas aqui no Tocantins. Eu estou com a convidada Ana de Monteiro e Juliane Almeida. Muito prazer, meninas. Obrigada por as terem aceitado o convite. E eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, como que tá essas produções, tá? Vamos começar com você, Ana. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, poder estar aqui com a Juliane. É um prazer estar trocando com vocês. Bom, atualmente eu tô com o Slate, né, que é até a blusa aqui que eu tô do filme, que a gente acabou de lançar. Estamos aí no circuito de festivais ainda, é um curta-metragem que estreou em Hollywood, numa premiação que a gente foi. Estamos com um projeto de um longa que a gente está trazendo aqui para o Tocantins no ano que vem, e com a ideia de transformar Prazer Ana Carolina, que é um filme musical, em teatro. Então, com tudo isso, esses são os projetos que a gente está buscando fazer acontecer. Eu sou atriz, sou diretora, sou roteirista, sou produtora e trabalho com empreendedorismo também. Então, tudo que eu posso juntar através da arte do empreendedorismo, é isso que eu faço, essa é a minha paixão. E é isso que eu busco estar sempre trocando com todo mundo, não só na arte, mas também nas redes sociais e aonde tiver espaço para a gente estar fazendo isso. Muito bacana. E você, Juliane? Como é que está a vida? Eu sei que você estava produzindo agora recentemente em Taquarussu, fiquei curiosa, fiquei mandando no WhatsApp, me chama, me coloca, como é que tá? Então, esse filme que a gente fez em Taquarussu, parte do elenco já vem do curta, né? Que ele é derivado de um curta que a gente rodou no final de 2015 e lançamos no começo de 2017. Tem o mesmo título, chama Apoio Cultural. E aí é um filme de multiprotagonismo, né? Então, a gente teve algumas participações de elenco de apoio, mas não tinha exatamente elenco adjuvante, porque os 10 atores que a gente tinha, 8 já eram principais, né, e 2 coadjuvantes. Então, já era muito ator em cena, né? E é um filme de locação única também, então já era muita gente em cena ao mesmo tempo. A gente teve algum elenco de apoio, figuração, mas momentos ali bem pontuais, né? E... Bom, esse filme, o roteiro é meu também. Ele é como se fosse uma continuação do curta, embora seja independente, né? Você não precisa ter visto o curta e assim, o curta não é parte da história do longa necessariamente, né? É como se fosse só um gatilho pro longa. E aí a gente fala a história de uma trupe, né? É um filme de trupe. Que produz um evento. Eles ganharam uma cidade fictícia de Pouso Raso. Qualquer coincidência com a realidade. Né? É fortuita. E aí, o primeiro concurso cultural da cidade, um dos projetos é premiado, e aí eles produzem, né? O sítio onde eles ficam produzindo é também onde o evento é realizado. Então, a gente acompanha a produção desse evento, né, com todas as diversidades e os perrengues e os percalços, é uma comédia, até chegar no dia do evento, quando eles finalmente conseguem entregar esse objeto cultural, né? E aí, assim, é um filme que todo artista, todo produtor vai se identificar, com certeza, que tenha trabalhado aqui no Tocantins, na região norte, ou, né, em qualquer contexto mais interiorano do Brasil, talvez até mais urbano também, assim, de cidade maior. E a gente se divertiu muito fazendo esse filme, sabe? Foi muito legal retomar o projeto, todo mundo estava muito empolgado, a gente teve um set muito harmônico, entendeu? Uma equipe muito entrosada, foi muito legal mesmo, assim. E nesse projeto, pela primeira vez também, eu consegui dividir, né, a direção da produção e conseguir focar na direção no roteiro, que também foi algo muito bom, muito positivo, sabe? E a gente fez toda a filmagem com uma equipe 100% tocantinense, né? Todas as funções de set que a gente precisava, a gente elencou aqui no Tocantins, né? Eu fiquei muito curiosa e com muitas perguntas para te fazer. O roteiro é só seu ou tem participação de mais alguém? É só meu.
Mas, assim, eu trabalho de uma forma colaborativa, né? Então, assim, eu sempre busco dar margem para que todos criem junto comigo, né? É o que eu falo, eu entrego o roteiro, mas a partir daí a obra não é mais minha, é nossa, né? Então, assim, com o elenco também a gente às vezes ficava afinando diálogos, né? A gente às vezes dava umas quebradas, umas falas, às vezes surgia alguma piada, então tem essa colaboração do elenco. E do chefe de departamento também, né? A arte, por exemplo, brilhou, fizeram um trabalho incrível e, assim, eu dei muito pouca indicação, fiz indicações muito básicas, assim, do tipo de material, né, e tal, mas, de resto, desenho de cenário foi do Rogo, a diretora de arte era a Érica Mariano. Aí foi viagem total deles, entendeu? E fotografia, mesma você coisa. acha que o público ele é direcionado para criança, infanto-juvenil ou É adulto. é adulto? Jovem e adulto, né? É um filme bem jovem. A gente faz muita experimentação de linguagem nesse filme. Então, assim, tem várias influências. Tem influência do teatro físico, tem influência do clown, tem influência de várias coisas assim. E, inclusive, também de videogame, de internet, de linguagens assim. Então, é um filme bem jovem, né, jovem adulto, mas não infantil, definitivamente. Você comentou comigo uma vez que você já tinha se envolvido aqui há um tempo atrás com teatro. Sim. E você acha que te influenciou aí nessa construção? Com certeza. Eu comecei no teatro, né? Inclusive como performer, fazendo musical e coisas assim. Tá? Hoje em dia, de forma alguma, só fico nos bastidores, Deus me livre. Quando a gente teve o dia do evento mesmo no filme, né, o povo ficava, vai lá, Ju, fazer uma figuração. Eu, Deus me livre, entendeu? Não vou de jeito nenhum. Quantos dias foram de gravação? Foram 13 dias. Tudo com gravado uma em folga no Taquaraçu? meio. Tudo nessa locação, especificamente. Nessa locação. Mas a gente aproveitou todos os espaços da locação, entendeu? E como tem essas coisas de experimentação de linguagem, vai ser um filme bem dinâmico, embora seja de locação única, sabe? É um projeto patrocinado por lei de incentivo? Foi da Paulo Gustavo, né? Foi da LPG, então Do Estado? Do Estado, então a gente conta com patrocínio, né? Com o apoio de realização da Secult e do Governo Federal, né? Do Ministério da Cultura. E quando que a gente vai conseguir assistir esse? Bom, diz o produtor, o Ricardo Nogueira, falou isso na TV, inclusive, que é para o segundo semestre do ano que vem. Né? Então, essa é a expectativa. Mas aí também tem que ver quando desse segundo semestre, né? Porque como tem esse circuito de festival, às vezes é mais interessante deixar para o começo de 2026, né? Então, a gente vai avaliar isso aí agora. A gente ainda tem que ir atrás de distribuidora, né? Ainda tem que captar um recurso de promoção e distribuição, que, né, no momento ainda não existe. Então, ainda tem um longo trabalho a ser feito aí, né? A gente só realizou a filmagem, por enquanto. Certo. E você, Ana, me conta como é que é essa trajetória, como é que essa moça tão jovem já conseguiu estar em Hollywood? Como foi que você fez para ir para lá? Quando foi que você foi? Como é que conta isso daí? Bom, a gente foi agora em setembro, outubro, né? O meu primeiro filme como diretora e atriz foi Prazer Ana Carolina, que é uma história minha, que conta a história de uma atriz tocantinense, de uma jovem tocantinense que quer ser atriz. Então, eu peguei um pouco da minha história, transformei em musical, que é uma das raízes que eu venho, que a Ju comentou que já passou. E falei, não, vamos contar essa história de uma forma diferente. E a gente faz essa mistura de linguagem entre teatro e audiovisual, porque, basicamente, o filme inteiro passa num teatro. E a visibilidade, eu acho que começou a partir desse filme, porque eu defendo muito que quando você fala sobre o que você conhece, o que você acredita, você consegue uma ligação muito genuína com o público, porque você está defendendo algo que é muito puro seu. E, ao fazer isso, acabou que houve essa identificação. A gente começou o ano indo para Nova York, que foi o primeiro filme brasileiro a ganhar essa premiação nesse festival. E isso abriu portas, porque logo depois já veio Slate, que foi o nosso próximo filme, que a gente já fez mesmo nos moldes de festival, né? Para ir, Prazer Ana Carolina passava a minutagem, era um filme mesmo que ele foi feito... Vamos entender aqui o que a gente vai fazer, vamos sentir, porque dirigir e atuar ao mesmo tempo não é muito fácil. E eu estava acostumada a atuar, mas não a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E Slate é uma parceria com Alex Slama, que é o meu sócio, e a gente fez nesse circuito. Então, a gente foi para Barcelona, foi para o Japão,
A gente está em Barcelona, Japão, Milão, Paris, enfim, a gente está fazendo um circuito muito legal. E a gente recebeu o convite para ir para o Festival de Hollywood com Prazer Ana Carolina e Slate. Os dois foram selecionados, os dois foram premiados, né? E foi uma emoção muito grande, porque eu já morei lá, então voltar para o lugar que você já morou e em algum momento da sua juventude você visualizou essa vida que você queria ter e se ver vivendo e colhendo esses frutos é algo muito emocionante. O que veio primeiro? Veio o teatro para você ou você já tinha escrito o roteiro do filme? O que veio primeiro? Na minha trajetória de atriz? Isso. Eu comecei com teatro. Eu comecei com 18 anos, eu mudei para São Paulo, fui estudei no Instituto Stanislavski. A gente estudava um método, né? Então, a gente estudava teatro, cinema, televisão, todas as formas dentro do método de Stanislavski. E a gente estudou Meisner, Adler, Chekhov. Foi quando eu entendi e tive a minha formação de atriz. Eu sempre fui apaixonada por cinema, e aí foi quando eu comecei a trabalhar em produções, estar nos bastidores. E aí, depois de 9 anos, foi quando eu já tinha trabalhado como produtora, ou atriz, ou diretora, nunca tudo junto, igual eu fiz nesses filmes agora. E aí, quando eu me senti preparada foi quando eu fiz os filmes e lancei eles. O filme, ele tem um quê de teatro musical dentro dele? O Prazer Ana Carolina, sim, ele é teatro ele é um filme musical, né? E ele acontece todo no teatro. Então, ele mistura essa linguagem. Você vai ver a protagonista montando uma peça, mas quando você vai entender é o próprio filme que está acontecendo. E onde que ele foi gravado? Ele foi gravado no Rio de Janeiro. Em que ano? 2022. E aí, como que você fez para inscrever ele no festival? Então, como a Ju falou, é um projeto independente, então a gente vai trabalhando com budgets separados, né? O primeiro desafio era fazer o filme acontecer. A gente tinha um budget muito... Até então, eu não conhecia edital, assim, não fazia ideia de como funcionava. Eu fui escrever o meu primeiro edital esse ano, então eu trabalhava diretamente com recurso independente, que foi de onde eu vim, que é do cinema independente mesmo. E aí o primeiro desafio era como que a gente vai captar para conseguir. E aí nós tivemos patrocinadores de Palmas, a gente captou uma parte, lógico que não era, né, o necessário, então fizemos ali uma coisa que eu encontro muito em São Paulo, que é essa troca de portfólio, né? Tipo, vamos fazer, porque realmente todo mundo vai estar ganhando, é uma busca em conjunto que a gente tem. E aí a gente fez esse projeto, e aí a gente só conseguiu captar para estar em festival esse ano. Então, a primeira estreia que eu fiz em Palmas foi final de 2022. E ficou 2023 parado, entre aspas, porque não foi. Ele foi para a Mostra de Brasileirinho e ele abriu a Mostra de Goiânia. E ele foi para São Paulo, Rio e Palmas, mas para fora ele ainda não tinha ido. Aí eu mandei no começo desse ano, que foi quando ele começou a passar para os festivais. Só que ele não entra em muitos festivais. Na verdade, ele entrou só em um festival brasileiro, que é o Cinetoca, que vai ter no Tocantins, por causa da minutagem, né? Ele tem 24. Geralmente, os festivais pedem 15. Uhum. Então, e em que momento que você tinha morado nos Estados Unidos? Em que momento foi? Eu morei em 2017. Em um ano você tinha morado lá? Eu mudei para São Paulo em 2015, fiz a minha formação de atriz, e aí entendi que eu queria estudar fora, e aí eu fui para lá em 2017 estudar cinema, atuação, e voltei em 2018. O que é diferente, pontualmente diferente da nossa produção audiovisual aqui e da produção audiovisual lá? Nossa. Muitas coisas. As duas falem, porque aquela ali tem experiência também. Vai lá. Eu acho que o primeiro ponto que eu falaria, a Ju pode falar melhor, talvez, faz tempo que eu voltei, mas que é uma coisa que me pegava muito e me deixava muito triste. Eles enxergam como uma indústria. Eles te enxergam como um profissional. Você é um ator, você tem um estudo, você tem uma formação, e você é um profissional como qualquer outro. E é algo que eu acho que a gente ainda está caminhando aqui, sabe? Ainda fazer arte no Brasil tem um certo quê um pouco complicado. Mais artesanal, você diria? Mais do tipo assim, você é atriz? Quando que eu vou te ver na Globo? Sabe? Tipo...
pera, não é só a Globo, tem um mundo por trás artístico que eu estou construindo. Isso não vale? Só vale quando eu sou famosa? Eu ainda sinto um pouco isso aqui. Sim. O que você tem a dizer sobre isso, Ju? É bem diferente, né? E assim, é porque a gente tem que lidar no mercado nacional. Na verdade, a gente tem sim uma indústria aqui no país, só que a nossa indústria, ela é essencialmente dependente do incentivo público, né? E não que isso não aconteça lá fora, porque acontece sim. Existe essa ilusão de que, né, a indústria de Hollywood se mantém só por capital privado. Não é bem assim, né? Todos os estados têm incentivos, existem incentivos federais também, muitos, inclusive, mas a diferença é que eles conseguem, né, na maior parte dos casos, ter o retorno do investimento do filme dentro do seu próprio mercado. E aqui a gente tem que lidar com o mercado deles, dentro do nosso mercado. Né? Então, a gente ficou um tempo, por exemplo, sem cota de tela. Né? Isso foi uma grande discussão no setor, porque a gente precisa até disso. A gente tem que fazer reserva dentro do nosso próprio mercado para garantir que as obras brasileiras cheguem e se mantenham no cinema. Caso contrário, só vai ter blockbuster, né? Só vai ter filme internacional de altíssimo orçamento e a gente não tem a menor chance de manter um filme sequer 2 semanas em cartaz. Né? E, além disso, os valores são completamente diferentes, né? Que a gente trabalha aqui e lá. Eu, por exemplo, já estou fazendo com a produção internacional e é sempre desafiador, porque as tabelas dos outros países não coincidem com a nossa aqui, os valores são muito mais altos, e aí tem taxa de câmbio, e aí tem seguros, e aí tem um monte de coisa. Né? Então, fazer com a produção internacional também é algo desafiador. É importante, né? Porque a gente faz um intercâmbio cultural, faz um intercâmbio profissional, mas, assim, é um processo, sabe? Não é muito fácil. E aí, esse lance de ser dependente do investimento público, a gente fica refém, né, da situação política do país. Então, a gente passou por um período, por exemplo, recentemente, que a Ancine ficou 3 anos sem abrir qualquer chamada. Né? E aí isso, sabe, levou muitas produtoras pequenas à falência. Né? Eu mesma, por exemplo, tive que voltar a trabalhar no corporativo. E aí eu fiquei, durante 2 anos e meio, trabalhando para o Conselho Britânico em São Paulo. Era isso ou mudar de área. Né? Eu precisei que estrangeiros me mantivessem na arte. Caso contrário, eu teria que ter mudado de país ou de profissão. Né? Assim, não tinha outra saída. Então, é muito volátil, né? Esse é o problema, né? A gente lida com essa volatilidade das políticas públicas, que, infelizmente, ainda não são políticas de Estado consolidadas, né? São políticas de governo. Muito bacana. Gente, eu acho que essa iniciativa da Teatro Consultoria, que foi contemplada na Lei Paulo Gustavo, do Estado do Tocantins, a gente está trazendo um curso de capacitação para os atores do audiovisual. Como que é essa ideia? É capacitar os atores que residem aqui, as pessoas que futuramente vão ser figurantes, atores, e são iniciantes e simpatizantes aí da 7ª arte. Por quê? Porque a gente tem uma projeção de que, com essas leis de incentivo, aumente a produção do audiovisual aqui no Estado. E eu vou perguntar para as convidadas o que elas têm a dizer para esse ator, para essa atriz, para não ter tanta essa dificuldade de irem pegar um... Lógico que é maravilhoso você poder ir para São Paulo, poder ir para o Rio de Janeiro, poder ir para fora do país, tá conseguindo se capacitar. Mas o que vocês têm de dica para dar para esse ator, para essa atriz, ou até para pessoas que são figurantes, né? Que eu digo assim, como se comportar no set, o que eu, produtora, espero deles, o que eu busco. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quer começar? Pode ir. Então, eu acho assim, quando tem uma vontade de figuração, é importante que seguir as orientações, né? Geralmente, ali vai ser o produtor de elenco, o assistente de direção, que vai estar direcionando a figuração, porque, às vezes, a figuração chega um pouco ansiosa, né? Querendo se destacar e tal, e aí você se destaca de uma maneira não necessariamente benéfica para você, né? Então, assim, escutar a orientação, sabe? Porque se tiver fala e tal, né, vai acontecer de você ter esse momento.
Eu acho que vale a pena também, às vezes, entrar em produções em outras funções, sabe? Como assistente de produção, ou estagiário de direção, ou qualquer função, assistente de fotografia, monitor, claquete, qualquer função que tenha, porque isso já dá uma vivência de set, né? E isso já te permite fazer contatos também. Por exemplo, a gente filmando o Apoio Cultural agora, e aí eu conhecendo essa equipe com a qual a gente filmou, que algumas pessoas eu não tinha trabalhado, né? Porque cada chefe de departamento monta a sua equipe. Então, algumas pessoas eu conheci no set. E aí eu vi que várias ali eram atores, atrizes, né? E aí a gente tem um projeto de continuar com uma série. Então, eu falei assim, nossa, eu vou criar participações para essas pessoas do set na série também poderem participar, sabe? Então, às vezes, acontece assim também. Fazer cursos, né, de audiovisual, sabe? Mesmo que não seja a função que você quer exercer. Por exemplo, o nosso técnico de som, o Diogo Goltara, vai fazer um curso agora em dezembro de capacitação. E a equipe de som que a gente tem hoje no Tocantins só existem homens, né? Inclusive, até comentei isso no set, que era o único departamento que a gente tinha que não havia mulheres. E isso, além, né, da questão de gênero, igualdade, equidade e tal, é também um problema mesmo técnico, porque a gente tem que microfonar atrizes, né? Então, no caso, quem ajudou foi a equipe de arte e de produção, microfonar as atrizes. Então, parte dessa equipe que fez o filme com a gente vai fazer esse curso, sabe? E, às vezes, é isso. Num projeto, você começa como assistente de microfonista e, entendeu? Você acaba pegando um papel, talvez nesse mesmo projeto ou no seguinte, entendeu? E até melhor para ajudar a pessoa a entender como é que é o funcionamento do set. Sim, isso também é importante, sabe? Porque é muito diferente, né? O teatro do cinema. Assim, é bem diferente. Então, tudo vale, né? Eu também, antes de chegar na direção, fiz vários trabalhos como assistente de produção, de produções de fora que vieram para cá, né? Então, também já chega no set de uma forma diferente, né? De quem vai, de repente, direto do teatro para o set, né? De cinema. Então, assim, toda experiência é válida. Essa é a dica que eu daria. Lá no início, a tua intenção já foi um dia ser atriz? Não. Eu entrei no teatro porque eu era adolescente, hiperativa, entendeu? E aí comecei a fazer teatro, assim, meio que por acaso. E aí, de alguma forma, fui me encaminhando para o audiovisual. Fiz faculdade de comunicação, né? E aí, na comunicação, na faculdade, que começou a aumentar esse meu interesse pelo audiovisual. E eu praticamente formei, né, em publicidade e audiovisual. Eu só não formei em audiovisual porque eu teria que ficar mais um ano na faculdade, e são 2 diplomas que, a rigor, né, o mercado nem exige. E aí eu acabei não formando em audiovisual, mas eu fiz todas as matérias, sabe? E aí, à medida que eu fui andando para o audiovisual, eu fui deixando de atuar, né, mas não deixando de estar envolvida com teatro. Quando eu trabalhei, por exemplo, nesse emprego que eu estava comentando, corporativo, eu tinha um portfólio de projetos de todas as linguagens, e um deles era a Mostra Nacional de São Paulo, que inclusive trabalhei com o líder do Teatro Vertigem, entendeu? Assisti muita peça de muitos lugares. Então, assim, eu estou sempre acompanhando o teatro, né? Eu acho que, para produzir audiovisual, seja como roteirista ou como diretora, você tem que ter esse contato com todas as linguagens artísticas, né? É importante ter, sabe? Esse trânsito. Né? Assim, não ficar ali só assistindo série e filme, que também é importante, mas, sabe, em exposição, em teatro, em dança, no circo, sabe? Tudo que você puder mesmo. De alguma forma, esse ator ele vai se encontrar não só na atuação, mas ele vai encontrar outras funções para ele acabar realizando. Como a Ana, ela acabou sendo a artista criadora, que é o que eu também faço nas minhas obras, nas minhas coisas, né? Você acaba sendo o artista criador. Você vê a Juliane, ela acaba exercendo várias funções ali. Ela dirigiu, ela roteirizou, ela produziu. Então, a gente não acaba sendo só ator. Sim. É isso. E o que você me diz, Ana? A primeira coisa que eu falaria, eu acho que respira. Nós, atores, somos muito ansiosos. E eu sei que, assim, nós convivemos com muitos nãos. A nossa profissão faz com que a gente esteja sempre em exposição. E a gente recebe, às vezes, a quantidade de nãos que a gente recebe em um dia é que uma pessoa, às vezes, em outro emprego, vai demorar um mês para receber.
Então, respira. Acho que a chave muda a partir do momento que a gente começa a entender que o filme, a produção, o teatro, eles precisam tanto da gente quanto a gente precisa deles. Então, se eu estou fazendo um teste, a banca, ela precisa tanto de mim quanto eu preciso dela. Só que precisa do clique. Então, a partir do momento que acontece esse clique, se eu passei, se eu estou indo para o trabalho, aí agora entra o momento em que eu preciso me preparar como profissional. Então, eu preciso, na minha opinião, chegar no horário é chegar atrasado. Você precisa chegar antes. Porque você, como ator, você está usando todo o seu corpo, a sua voz. Se eu chego, se vamos supor que a gravação está marcada para 8 e 8 horas eu começo, se o ator chega às 8 horas, ele chega desaquecido. A voz dele não está pronta. O corpo dele está em outra cabeça. Aí eu, como diretora, vou ter que refazer o take milhões de vezes. Eu, como produtora de elenco, vou estar... Cadê o meu ator? Será que ele vai chegar a tempo? Então, nós temos que entender a necessidade de disciplina do nosso trabalho. Eu acho que muitas vezes a gente ouve, não, se ator é tranquilo, não, é disciplina. Então chegue antes, se prepare, não fica esperando um preparador de elenco chegar até você, ou um diretor. Tenha o seu trabalho pronto e a abertura de entender que a partir do momento que você está em um projeto, entre aspas ali, porque eu acho que sempre existe muita conversa, mas a palavra final é do diretor. Então, você não vai chegar e falar assim, olha, meu personagem, ele bebe água. Pera, é um trabalho conjunto. O que o diretor quer? O que está sendo visualizado para esse projeto? É um projeto conjunto. Não é o ego do ator de eu estou certo ou eu vou fazer assim para ficar melhor ou ficar mais bonito. Então, eu acho que tudo isso tem que estar muito controlado para que, às vezes, quando a gente começa a ficar muito nervoso, todos essas inseguranças, elas se tornam, que é o que a Ju falou, você começa a ser visto, você começa a aparecer não pelo lado positivo, mas pelo lado negativo, de, nossa, esse ator ele é difícil de lidar, esse ator ele não aceita direção, esse ator ele quer fazer o que ele quer. Tive um probleminha com que eu fui agenciar e recrutar. Ele é um ótimo ator, mas tem essa questão comportamental. Sim. Que complica. Nós temos que saber como nos portar, sabe? E eu acho super interessante o que a Ju falou, que o ator ele precisa conhecer tudo sobre o ambiente de trabalho dele. Então, em primeiro lugar, quem está me dirigindo? Quem é a equipe? Como me comportar para uma câmera? Eu sei como que a câmera está me pegando aqui melhor. Eu sei trocar com a câmera. Por que os grandes atores, os grandes artistas, é tão gostoso ver eles? Eles sabem jogar com a câmera. Você está no backstage, você entende a dimensão de que você é a cara, pode ser a cara do projeto, mas que sem a equipe gigantesca que está por trás desse filme não sai? Você entende a importância do backstage? Você tem um portfólio de entendimento de museu, de história. Ah, mas aqui em Palmas não tem museu, aqui não tem... Ok, vai para a internet, vai para o YouTube, vai ler. Olha o tanto de livro que a gente tem para ler. Vai entender a arte como um todo, para que, com este todo, você consiga se transformar no ator que você quer ser, porque o seu trabalho não é só dentro do set. Dentro do set é 10%. O seu trabalho é totalmente fora dele, como pessoa e como artista. Então, acho que toda essa preparação ela é muito necessária. E, às vezes, a gente fica falando assim, só vai dar certo se eu for para São Paulo, se eu for para o Rio. Não. Olha o mercado que a gente tem aqui no Tocantins. Então, vai em busca... não tem lugar para mim como atriz no filme da Ju. Ju, eu posso ir lá só ficar olhando? Tipo, se ela permitir... Eu comecei o meu primeiro trabalho atrás das câmeras, foi como planilha. Eu anotava a planilha de áudio e a planilha do vídeo, se valeu ou não. Não tinha lugar para mim. Aí eu falei, gente, eu faço qualquer coisa, tipo, só deixa eu ficar observando. Aí, não, anota a planilha. E eu comecei a anotar, e aí o que eu começava a fazer? Observar. Nossa, olha como esse ator faz. Olha como essa pessoa faz. Nossa, eu nunca pensei em fazer isso. E aí começou a me dar insights, que eu falei assim, caraca, agora eu tô começando a entender
Às vezes o porquê que eu não passo, mas fulano passa. Qual que é o mínimo detalhe entre eu e ele de expertise de set? Que às vezes você não está passando como ator, mas você ali do lado de fora pode estar observando. Nesse seu start, você tinha quantos anos? Essa experiência específica que você está contando. E foi aqui em Palmas? Foi aonde? Em São Paulo. Foi Toda em São a minha Paulo. vida cinematográfica Foi eu lá em vivi São lá Paulo. fora. Entendi. Então, vocês percebem o quanto da importância de um portfólio, de um currículo, desse trabalho que você tem que fazer antes de chegar no set de filmagens. No nosso curso que você vai se inscrever, você vai ver ali que você tem a opção de 2 monólogos. Você tem um monólogo um pouco mais curto e um pouco mais longo. Você vai dar uma olhada, ver qual que você se identifica mais e, a partir daí, já é o seu desafio. Porque a pessoa pode falar assim, eu vou pegar esse texto aqui para decorar, vou deixar para me inscrever depois. Só que, quando a gente recebe um teste para participar de uma novela, de um filme, de um curta, você recebe no domingo para já estar apresentando na segunda. Se não for no domingo ainda. Às vezes com 3 laudas. Às vezes com 3 laudas. Então, até se exercitar, decorar o texto, se exercitar, se levantar, colocar numa postura, ir lá colocar a câmera no tripé, isso tudo já é um exercício. Com certeza. Isso tudo já é você se exercitando para estar ali pronto para o produtor, estar ali pronto para o cineasta. Lógico que o perfil é muito importante, né? O perfil da pessoa se encaixa, a questão da idade, gênero, cor do cabelo, cor do olho, tudo isso é importante. Mas, às vezes, você pode ser o bonitão ali que estava se encaixando no protagonista, mas vem outro mais preparado. E com texto, entendendo o que ele faz. Sim, e entender e ter a paciência de saber que muitas vezes, eu falo isso porque eu já sofri muito. O núcleo da novela, por exemplo, está todo pronto. Você é a peça perfeita. Nos 45 do segundo tempo, trocou todos os protagonistas, você já não cabe mais como família. Então, entender que a atuação é isso. A gente tem que fazer tudo o que a gente puder para estar preparado, porque são tantos efeitos externos que podem tirar ou colocar a gente num papel, que a gente não pode só ficar aquém disso. A gente tem que chegar ao máximo preparado, que é o que você falou. Às vezes, esse aqui passou, mas tem muitas coisas por trás que a gente só começa a entender quando a gente participa do backstage e entende que a gente não passou, não é porque a gente é um ator péssimo, porque esse é o primeiro pensamento que vem. Não é, cara. Tem muita coisa por trás. É um quebra-cabeça impossível, assim, que é muito difícil de ser montado e que exige muita coisa para dar certo. Você falou 2 coisas aí que eu acho interessante enfatizar. Antes, só comentar essa coisa do texto. O roteiro, por exemplo, do Apoio Cultural, a gente liberou para o elenco 2 semanas antes do set, né? Lindamente. Lindamente. Mas é porque eu conhecia o elenco, eles também já conheciam seus personagens. Para já trabalhar a ansiedade. Né? Vocês estão ansiosos? Então, peraí. Não, é porque se der com muita antecedência também, aí é muita criação em cima. Mas da próxima vez eu vou liberar um pouquinho antes, no filme do ano que vem. Né? Prometo. A gente já tinha liberado para a equipe técnica, obviamente, né? Mas tinha umas coisinhas que eu queria melhorar, então para o elenco foi assim. Mas você comentou 2 coisas que eu acho importante enfatizar, que é o seguinte. Uma vez que você conhece o backstage e tal, que é muito importante, isso também não pode ser condicionador, condicionante, né, de você se tornar uma pessoa indirigível. Porque também acontece este fenômeno, né? Do elenco que já teve a experiência de dirigir ou de produzir e depois, quando volta, né, para o lado de cá, é indirigível, né? Sim. Não aconteceu neste filme, porque o elenco deste filme todo foi incrível, incrível mesmo, mas acontece, né? Isso aí já é, inclusive, relatos deles próprios, enfim, de outros trabalhos e tal. Então, assim, também é importante você conhecer como é que é o processo, mas não para se colocar num lugar, entendeu? De, eu sei tudo, né? Mas ser maleável, ser flexível. Colocar no lugar de ser mais consciente, né? De ter mais conhecimento, mas entendendo também quando você tem que alternar as funções, né? Porque a gente também faz isso do ponto de vista técnico.
Emprestar o corpo, a voz, para que o diretor possa te dirigir e te direcionar da melhor forma, porque é ele que está ali vendo na câmera. Você não está. E ele tem a montagem na cabeça também, né? Você é só uma parte. Então, uma ferramenta. Às vezes você não está vendo a mesma coisa que o diretor está vendo, né? Nenhuma questão só sabe, da função, da hierarquia, não é nem isso. É mesmo assim do processo, né? Sim. Em si. Por mais que o ator às vezes tenha experiência como diretor, como roteirista, como produtor e tal, entendeu? Mas se ali você é ator, né? Então vamos ser ator. E, por exemplo, igual eu falei, trabalho nesse processo criativo, colaborativo, mas talvez porque eu já tenho trabalhado com a maior parte desse elenco, né? A gente já tem relações de amizade e tudo, foi muito tranquilo, né? Assim, até onde se pode criar. Sabe? Então, isso aí deu muito certo. Mas é algo que até foi meio impressionante para outras pessoas da equipe, porque eles achavam que, talvez, com essa liberdade toda, entendeu? A gente não ia conseguir fechar, né, as cenas. Mas, assim, conseguimos. Mas é isso, conseguimos porque eu tinha um elenco muito consciente e parceiro, né? Porque, às vezes, tem diretor que realmente opta por não dar essa liberdade, porque, senão, você não consegue sair do lugar. Né? Bom, as cenas não se fecham. Você pode contar para a gente como é que foi o processo de seleção, como foi quais critérios você utilizou para a escolha dos atores? Então, muitos vieram do curta já, né? Fazendo os personagens que já tinham no curta. E outros eu convidei, foram 3 que eu convidei. 2 mulheres, né? Porque eu achava que precisava de mais presença feminina, inclusive. Nesse filme, a gente tem maioria de mulheres, juntando equipe técnica e elenco. Sabe? Os homens não são a maioria nesse projeto. E aí eu queria, né, trazer mais mulheres para o projeto, então eu chamei 2 atrizes, 2 mulheres negras, inclusive. E a terceira que veio, que é uma influencer, porém é uma atriz formada de profissão, que foi a única que a gente chamou de fora, porque tinha esse personagem realmente que era um influencer. Mas ela estudou com o pessoal da Círculo, sabe? Então, foi uma indicação do produtor executivo, né? Então, essas 3 só, assim, que eu conhecia o trabalho, mas não tinha trabalhado antes, de 10, né? Os outros 7 eu já tinha trabalhado, já tinha dirigido e, né, veio daí. Pegando o gancho do que a Ju está falando, que ela meio que foi dando spoiler aí. Nos dias atuais, né, a gente tem ali, na geração mais antiga, dos atores, falando sobre a importância do estudo, da capacitação, de que o ator sempre tem que estar se reciclando. Qual que é a visão de vocês duas nessa inserção, né, no mercado audiovisual para filmes, curtas, séries, novelas, da questão do digital influencer, do blogueiro, ou dessa questão de tem que ter muitos seguidores para ter essa visibilidade? Então, a gente tem alguns atores, né, e atrizes mais antigos, que eu acho que é um pouquinho mais das pessoas que eu mais me identifico, que eles estão até comentando. Então, eu preciso trabalhar primeiro, encher o meu Instagram de conteúdo, ter muitos seguidores, para depois eu ter todo o meu trabalho que eu já percorri até aqui, toda a minha trajetória autoral sendo vista. Como é isso? Como que vocês enxergam isso? Vai lá, Ju. Não, pode ir. Polêmica. Esse é polêmico. A pergunta polêmica chegou. Cara, eu vou dividir minha resposta em 2, que é como eu realmente penso, assim. Eu vejo a arte de 2 formas. A arte, ela é criação, ela é artística, ela é transformação e ela é mercado. Ela é um mercado de fazer dinheiro. Entendido isso, que a gente tem 2 lados. A gente tem o lado do artista e a gente tem o lado do mercado. Como artista, eu acho muito triste, porque ninguém vai pegar uma pessoa na rua e vai virar e falar assim, vamos fazer uma cirurgia em fulano de tal? Ninguém vai fazer isso. Então, por que na nossa profissão é permitido pegar uma pessoa, olhar e falar, nossa, como você é bonita, vem atuar? Mas acontece.
sempre acontece e sempre aconteceu. Né? O nome Sempre da nossa profissão. aconteceu. Só que aí o que acontece? Antes, este lugar de influenciadores que é hoje, ele era, entre aspas, eu ia falar tomado, vou procurar um lugar, uma palavra melhor. Ele era exercido por modelos, que geralmente não tinham DRT e que estavam ali, às vezes tinham ou não tinham entendimento, mas eram pessoas bonitas que eram chamadas para atuar. Hoje o mercado mudou muito e hoje esse lugar é exercido por influenciadores. O que acontece? O mercado está em busca de quê? De fazer um funcionamento. Muitos produtos estão decaindo. Como que eles vão fazer um funcionamento e vão fazer com que os produtos sejam vistos e sejam chamados? Através de pessoas que estão bombadas e que geram dinheiro. Hoje, um dos casos mais difíceis assim que a gente teve agora recentemente, uma influenciadora que foi chamada para a novela das 9 para ser uma das protagonistas, ela gerou muito dinheiro, muita troca. Então, é o que eu falo sobre as minhas duas formas de visualizar. Como artista, eu acho muito triste, porque eu acho que nós temos que ser preparados, nós temos que estar preparados. Mas você não acha que deveria ter uma lei de proteção ao artista? Porque o que acontece, na minha visão, tá? Esses são segmentos diferentes. Não que um não possa permear por outro. Eu sou uma pessoa que posso atuar, que posso roteirizar, que posso dirigir, que posso preparar elenco, que posso ter o meu conteúdo como digital influencer. Eu posso permear por todas essas áreas, por todos esses segmentos, por todas essas funções. Mas será que não deveria ter algo que estabelecesse critérios, limites, regras para que o audiovisual, o cinema e até o teatro trabalhassem de uma forma mais politicamente correta ou com leis e diretrizes que regulassem aquilo ali? Porque se eu sou um engenheiro, eu tenho que ter se eu sou um médico, eu tenho que ter o CRM, né? E assim vai as categorias. Se eu sou advogado, né, a ordem dos advogados, se eu sou ator, tem que ter DRT. Os sindicatos, principalmente o sindicato do Rio de Janeiro, ele tenta, que eu acompanho, né, nas redes sociais, ele tenta dar umas brecadas, instruir, fazer essa normatização. Eu, no meu ponto de vista, acho que deva existir uma normatização sobre isso. Porque eu acho que até o termo digital influencer, o que ele propõe a fazer é diferente do que o blogueiro e a blogueira propõem a fazer, é diferente do que o youtuber propõe a fazer. E, provavelmente, isso mais à frente vai ter alguma lei que vai reger isso. E por que para nós não? Por que essa profissão tão antiga, já tão aceita tanta prostituição no mercado? É isso que me incomoda um pouco. Eu acho incrível o que você falou. Eu acho que seria, tipo, incrível. Só que aí entra nessa parte que eu tô te falando, do mercado. O mercado hoje é um comércio que ele vai buscar a forma que ele vai ganhar dinheiro. Então, assim, isso é o que eu falei, não está existindo só agora. Existe há muito tempo. Começou, às vezes, os modelos... Na minha época, quando eu comecei, eram modelos. Às vezes, antes, os modelos tinham outra coisa. Então, eu acho que o que eu defendo é que nós temos que ser inteligentes ao ponto de lutar pela mudança, só que ser inteligente na mudança. Então, peraí. Se o influencer está ocupando esse espaço, o que eu posso fazer para melhorar como atriz? Porque ele é meu concorrente. Eu não posso ficar só reclamando e não buscando mudança. Entende? Porque eles já estão neste lugar. A gente tem certas coisas que você precisa entender como vencer o jogo, na minha opinião. E vencer o jogo hoje é entender que é um absurdo eu ter que ter seguidores. Eu não preciso concordar com isso, eu posso lutar contra isso. E eu devo, na minha opinião, lutar contra tudo isso. Mas, ao mesmo tempo em que eu estou lutando, eu não posso só virar e falar assim, agora eu não trabalho mais. Eu preciso entender que eu tenho uma abertura ali, entender e falar assim, cara, peraí, então, não necessariamente eu preciso ir para a rede social.
Mas será que eu posso falar melhor do meu trabalho? Eu posso ter uma rede social mais chamativa? O que eu posso fazer para ganhar? Mas aí não é eu estar me entendeu? rendendo ao sistema? Na minha opinião, não. Porque, na minha opinião, é você estar jogando... eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas na minha opinião, é você estar jogando para ganhar. Porque você vai ser mais forte que um sistema inteiro. Você, Dalila, vai vencer, tipo, todos esses influencers que estão na novela não tem DRT? Tipo, você tem uma força para começar um processo. Mas eu não posso só virar e falar assim, gente, a partir de agora eu não trabalho mais porque tem influencer na novela. Eu vou me mobilizar para saber como que eu vou estar Mas existe um movimento de, por exemplo, na Globo, ela está dando mais oportunidade para as pessoas negras. Entendeu? Eu acho, na minha visão, eu estou entendendo o que você está falando, mas na minha visão é esse movimento mais militante. Vamos dar oportunidade para atores e para atrizes? Não que a gente não vá ter blogueiros ali, pessoas famosas ali. Mas não dá nem para colocar, né? Assim, mas vamos lá, diga, Ju. No mesmo patamar, que é bem polêmico, né? É bastante... A participação negra aí já... A gente entra... Perpassa outro assunto, sim. Então, assim, vou ser bem realista aqui com você. Eu acho que talvez esse processo mude no futuro aí, a médio prazo, mas é uma correnteza que não dá muito para nadar contra, né? Eu acho assim, até porque quando a gente fala de regulamentação de profissões, o engenheiro, o médico e tal, é porque esse tipo de profissão, se você for erguer um prédio ou fazer uma cirurgia, tem risco de vida, né? Então é diferente. E, assim, se você pega a história do cinema, você vai ter, desde sempre, muito antes de existir internet, influencer, diretores que preferiam trabalhar com não atores. Sim. Sabe? Isso existe desde sempre, né? E, inclusive, foram lançadas pessoas muito talentosas no mercado nacional, até, que eram não atores. Que o diretor chega numa comunidade, ele quer trabalhar com aquela comunidade, ele quer trabalhar com remanescente quilombo, ele quer trabalhar com indígenas, ele quer, entendeu? E essas pessoas não são atores. A Afro-Reg ficou muito tempo só trabalhando com não atores. Eu acho que, infelizmente, não vai dar utópico, sabe? Regulamentação nesse sentido, dado os diferentes processos criativos e dado mesmo, né, esse avanço da internet. Porém, eu acho que isso também vai, ao mesmo tempo, muito de diretor, né? Eu, por exemplo, não daria um papel principal para um influencer sem qualquer formação, sem qualquer experiência. Sem ter feito uma aula de teatro antes, sem ter feito uma preparação de elenco antes. Para um ator. Sim. Entende? Mas é interessante também, pensando agora como produtora, se você ter influências no seu filme, mesmo em papéis coadjuvantes ou de apoio, porque eles ajudam na campanha do filme. Inclusive, tem manter esse filme na sala, tem entendeu? essa questão de quando você não tem lei de incentivo nenhum, apoio nenhum, é uma produção independente. E aí vem essa pessoa, às vezes até com recurso financeiro para poder investir na sua produção. Sim. Como que você não vai? Como que você não vai pôr a pessoa? Tem tudo isso. Que ela já gera, e, assim, já gera visibilidade. Mais, se a gente fosse pensar desse lado, então, o que dizer de tanta gente do teatro que hoje em dia é diretor de cinema, aqui mesmo no estado? Sim. Entendeu? Sim. Sem ter feito uma formação em audiovisual, né? Sem, às vezes, até consumir tanto, né, audiovisual e ter tipo, essa experiência mesmo até como, né, consumidor. Então, assim, né, a arte ela é um meio mais libertário mesmo. De liberdade de expressão. São pontos e questões a pensar. Por exemplo, a OpenAI, né? Que às vezes corre o risco de tirar o que a gente gosta de fazer, roteirizar. E cadê a legislação que vai barrar? Muito provavelmente não vai ter, né? Então, são coisas que a gente vai ter que aí eu se adaptar, né? ainda tenho a esperança de que essa legislação aconteça, né? Em algum momento. Mas, assim, vai ser difícil isso aí, realmente, porque... Assim, eu acho que não substitui. Né? Eu acho que tem um fator humano ali na hora que você faz um roteiro e tal, que é insubstituível. Né? Até porque a gente tem que escrever, no minimamente, as palavras-chave da criação, né?
do que a gente está dando ali um comando, criar, produzir. Você tem jogo de cena, né? Você tem um monte de coisa, sabe? Entonação e rubricas de expressão. É muita coisa que você coloca num roteiro, né? Então, assim, eu não vejo a IA como talvez uma facilitadora, né? Mas, assim, você não vê como concorrente? Eu não. Não. Uhum. Eu não vejo, não. Eu acho que... Que ajuda, ela ajuda. Eu acho substitui, que né? não substitui. Por exemplo, nesse filme que a gente fez agora, a gente liberou essa coisa de postar, sabe? Posta tudo que vocês quiserem. A gente só não posta cena, com a cena filmada, completa. nem página de roteiro, né? De resto, pode postar o que quiser. Nossa, tem produção que a gente fez que não deixa postar nada, tal, não sei o quê. Para mim, vai copiar o figurino? Vai casar com que roteiro isso? O que esse figurino significa ou esse cenário significa fora do roteiro? Entendeu? Sim. Meninas, eu quero agradecer vocês. O papo foi muito bom. E aí foi chegando nos temas polêmicos e foi chegando num lugar assim de expansão, de dar para fazer uma continuação desse papo aqui. Sim. Mas o que eu quero trazer para vocês é que tem mulheres maravilhosas aqui e sempre, desde a minha escrita lá, do meu TCC, eu sempre gostei de dar visibilidade para as mulheres fazedoras de teatro, para as produtoras culturais, e nesse curso em específico para as cineastas e para as produtoras, para as atrizes, para as dramaturgas, para as roteiristas, aqui, né? E o foco aqui é o audiovisual. Então, esse podcast aqui foi para dar um pouquinho do gostinho para vocês do que vai vir aí de coisa boa nesse curso. Então, não perca essa oportunidade, se inscreva. É uma oportunidade única e uma ideia inovadora. Então, a gente tem ótimos profissionais. Vocês podem seguir aí no @detalhes da Cris e no @Teatro da Essência. Vocês vão ter o edital, vão ler ali, formulário, com tudo certinho. Qualquer coisa, manda lá no mensagem, no privado do Instagram, que eu vou estar respondendo vocês. E, mais uma vez, agradecer a Ana de Monteiro, prazer em conhecê-la. Eu estou conhecendo as duas hoje, hein? E a Juliane Almeida. E vamos ver, qualquer coisa, eu guardo outra surpresa e a gente continua esse bate-papo aqui, que a gente, né, quase chegando aqui em conclusões diferentes. Mas é isso aí, meninas. Deixo a palavra para vocês darem as considerações finais. Muito obrigada pelo espaço. É sempre muito importante estar falando de arte, estar falando de cinema, fortalecer a nossa atuação para cinema. Então, essa iniciativa é muito incrível. Parabéns. Foi incrível dividir com a Juliane. Prazer em te conhecer também, né? Que a gente só estava se falando ali. E que o pessoal possa mesmo usufruir dessa oportunidade. Deixa o convite para esse pessoal se inscrever, para todo mundo. Venham todos se inscrever no curso, porque é um curso muito rico, com muitas oportunidades, e vocês vão ter algo aí muito lindo para se fazer, e aqui na nossa terra, né? Que às vezes a gente não tem as oportunidades. Muito obrigada pelo espaço, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade, ótimo conhecer vocês. Você, pessoalmente, né, que a gente já tinha conversado, e você que hoje é a primeira vez. Espero que muita gente veja, né, que os atores aí se engajem. Ano que vem a gente tem outro filme para rodar. Olha aí, gente, oportunidades. Outra ficção, outra comédia. E aí já é um pouco diferente, já é um filme um pouco de uma narrativa um pouco mais clássica, tal, e até com um elenco maior. Você pretende continuar morando aqui? Eu fico meio no mundo, né? Eu fico aqui, eu fico em São Paulo, eu fico fora. Fico no aeroporto. Meio pessoa itinerante. Mas sim, a gente já deve abrir a pré em março, se tudo der certo, para rodar em julho, né? Então, aí esse filme já tem um elenco maior, porque aí são vários cenários, vários núcleos e tal, e a gente deve fazer audições aí mais perto da filmagem ano que vem. Então, os atores também fiquem atentos, me ajudem a divulgar, participe dos processos. Prometo que vou ser dirigível. Muito bom. É a partir daí, né? E aí, bom, é isso, vai ter muitas oportunidades. Fiquem ligados, é um projeto muito legal. Foi um edital nacional para diretoras, né? Então, também é outro projeto aí de liderança feminina. E, bom, é isso. É isso, gente. Muito obrigada.
E vamos para o próximo podcast.